Fala, meus queridos e minhas queridas! Rapaz, eu estava passeando hoje aí pelas redes sociais e vi uma análise do André Rizek, né? O futebol carioca, durante muitos anos, foi a vitrine do futebol nacional, né? Depois de algum tempo, alguns anos, devido à má gestão, né? Não estou falando da parte dos times de futebol, estou falando da gestão, as pessoas que ficam por trás das quatro linhas. O futebol carioca passou a ser motivo de chacota, principalmente para a mídia paulista, né, para a torcida paulista. E hoje em dia, na análise do André Rizek, muito bem colocada por ele, que é paulista, né, o futebol paulista é que se tornou alvo dessa piada que outrora era o futebol carioca, principalmente o Flamengo. Eu vou trazer essa análise do André Rizek aí para vocês, muito boa. E deixe seus comentários aí, vocês, nós cariocas, paulistas, qualquer outro estado que você for, que faz parte da nossa página aí, deixe o seu palpite se realmente é isso que está acontecendo. Fique aí com o André Rizek. Vou falar de futebol mesmo. Sou paulista e moro no Rio desde 2010. Trabalhei em São Paulo como repórter por muito tempo, né, de 94 até 2010. E a sensação que a gente em São Paulo tinha, trabalhando com futebol especialmente, era de que o Rio de Janeiro sempre foi a zona da gestão. Os piores exemplos de gestão, os mais folclóricos, estavam no Rio. E a gente em São Paulo se achava algum exemplo, pelo menos, bem melhor que o Rio. Prova de que o futebol é muito dinâmico, de que as coisas que acontecem hoje não vão acontecer amanhã, é o que viraram as gestões dos clubes paulistas e cariocas nesse momento. Vamos lá, olhando para São Paulo. O Santos, atolado em dívida, conheceu o rebaixamento, chegou numa situação de gestão que é piada, né? O que levou o Santos ao rebaixamento e à situação em que se encontra. O Corinthians, com uma dívida de 1 bilhão 700 milhões de reais, todo dia está no noticiário por causa de um BO da nova gestão que não consegue tocar o dia a dia do clube. O São Paulo contratou o Daniel Alves por uma fortuna, uma tragédia de negócio, e se endividou para trazer o Rames Rodrigues. Está devendo ao Rames 10 milhões de reais, para ele ir embora tem que pagar o que deve, não é a rescisão não, já deve ao Rames 10 milhões de reais. Sei que a nova gestão está tentando minimizar o rombo que foi criado nos últimos anos, mas o São Paulo deixou de ser gestão, era um exemplo de estrutura e o próprio Rogério Ceni, quando passou por lá, escancarou isso. O que era exemplo de gestão virou um problema de estrutura. Hoje, a gente tem no Palmeiras, né, do Paulo Nobre até a Leila, o melhor exemplo de administração no futebol dos grandes em São Paulo. Né? Palmeiras se descolou. Não é à toa que nos resultados o Palmeiras virou um mundo à parte em São Paulo. E no Rio, o que era uma bagunça, uma zona, vira hoje bons exemplos. Mas a bagunça e a zona levaram, por necessidade mesmo, né? Porque senão eles estariam falidos, Vasco e Botafogo, a profissionalização. Né? Hoje eles são SAF, estão profissionalizados, e embora a SAF do Vasco não seja ainda um espetáculo, como gestão, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, na média, ela é bem melhor do que o Corinthians no momento, do que foram as gestões do Santos. No Flamengo, não preciso nem falar, o Flamengo, que era sempre motivo de riso na administração do futebol, virou um exemplo nacional de como sanear um clube, de como explorar o potencial de um clube. Né? O Flamengo hoje é um exemplo nacional a ser seguido, e o Corinthians me impressiona como não segue esse exemplo, como prefere seguir outra linha. E no caso do Fluminense, a gente está falando do atual campeão da América, com um treinador que é tido como revolucionário, de um elenco que surpreendeu a todos porque demonstrou que pode ser competitivo com muita idade. Eu não vou questionar a gestão do futebol tricolor, não, achei ela muito boa. Então a gente, paulista, jornalista, que olhava para o Rio no começo dos anos 2000 e dizia: o Rio é o túmulo da gestão do futebol, é uma piada, é muito folclore. Hoje, o folclore está em São Paulo, pelo menos na gestão do futebol. E a gestão carioca tornou-se um exemplo, principalmente o nosso clube de regatas do Flamengo, e tudo isso se deve a Eduardo Bandeira de Melo e a sua imensa torcida. É isso aí. Um abraço, nação.